Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Cheguei em Porto Alegre, que nossas aulas vão começar a segunda agora, e então eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, continuar a nossa série, né, da Faculdade da Bolsa de Valores. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, aqui do canal Estudante de Valor, e ensino você, estudante, a se tornar um grande investidor. Continuando então a nossa saga, né, da Faculdade para Bolsa de Valores, a gente já passou por várias coisas, falamos de caixa de oportunidade, né, renda fixa, falamos também de ações, a importância de você ter na sua carteira, qual a porcentagem que você deve ter. Então se você não viu ainda esses vídeos, olha aí na playlist que tem tudo aí explicando direitinho pra vocês como montar sua carteira de investimento. E hoje a gente vai falar da nossa terceira parte, que é fundos imobiliários, um dos maiores garantidores de renda passiva para nós investidores. Nesse vídeo então eu vou explicar para vocês o que é um fundo imobiliário, como que ele rende, como que você ganha dinheiro com ele, por que você deve ter ele na sua estratégia de investimento. Também vou falar todos os tipos de fundo imobiliários que existem, as vantagens, as desvantagens, e no final ainda eu vou mostrar o quanto que você deve ter investido em fundos imobiliários para ter uma renda passiva de R$1.000 por mês. Se você quer então saber essas informações, fique até o final do vídeo. Bora parar de falar então e subir a vinheta aí, diretor. Antes de eu começar o conteúdo pesado, pô, ajuda os guri aí, a gente tá quase chegando a 350 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Pra você não perder nada, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que a gente coloca toda semana vídeos inéditos aqui no nosso canal. E a gente também tem lá no Instagram todos os dias publicações que ajudam você a investir cada vez melhor. Então dá uma força aí, deixa o like aqui no vídeo se você tá gostando, pra o algoritmo do YouTube entender que a gente tá fazendo conteúdo muito massa e deve ser espalhado aí pra galera, beleza? O primeiro passo desse vídeo é você entender o que é um fundo imobiliário. Então vamos lá. De forma simplificada, vai ser um gestor que vai captar todo o dinheiro dos investidores que querem investir em ativos imobiliários, e com toda essa montanha de dinheiro ele vai lá e, por exemplo, comprar uma grande torre de um prédio, várias salas comerciais, comprar um galpão logístico, comprar, por exemplo, um shopping. Ah, mas por que eu não vou lá e compro? Porque são grandes empreendimentos, na casa de milhões de reais. Nós, pequenos investidores, ainda não temos essa montante. Lá no futuro, capaz que a gente tenha. Mas a gente tem a oportunidade de ir lá na Bolsa de Valores e comprar uma cota do fundo que administra, por exemplo, esse grande prédio, que administra esse shopping, e você se torna dono de uma pequena parte desse grande empreendimento. Então você vai ter direito à participação dos lucros, ou seja, na distribuição de dividendos desses aluguéis, por exemplo, e também você vai ter direito, caso essa cota valorize na Bolsa de Valores, você vai ganhar nessa diferença, beleza? Vou explicar um pouquinho melhor lá na frente a questão dos dividendos na nossa estratégia de investimento. Mas fundo imobiliário é isso, é um gestor que vai pegar o seu dinheiro e investir em ativos imobiliários. A segunda coisa que precisamos saber são os tipos de fundo imobiliários que existem. Existem vários tipos, mas basicamente a grande maioria são três, que eu vou falar pra vocês. São nomes estranhos, mas que depois faz um sentido na nossa cabeça. São os fundos de tijolo, os fundos de papéis e os FOFs, que são os fundos de fundos, são os fofinhos. Agora eu vou falar pra vocês as vantagens e a desvantagem de cada um desses tipos de fundos imobiliários, e também vou explicar cada um deles. Vamos começar então pelo número 1, que são os fundos de tijolo. Como assim tijolo? Mas faz sentido. Quando eu penso em tijolo, eu imagino uma obra, eu imagino uma parede, uma construção, uma martelada, e é justamente isso. Esse tipo de fundos, eles têm em seu patrimônio imóveis físicos, você consegue enxergar e você consegue tocar, então fica fácil para você identificar. Aqui tem milhares de exemplos, vou falar para vocês. Os principais são as salas comerciais, escritórios, né, as lajes corporativas, os galpões logísticos, onde as empresas alugam para colocar a sua produção para depois escoar, né, para o consumidor final, os galpões industriais, onde as empresas colocam seus maquinários para sua produção. Também tem aqui os shopping centers, né, quem nunca foi no shopping? Também tem hotéis, grandes condomínios residenciais, hospitais. Então tudo que é físico e você consegue enxergar e esse fundo administra, vai ser um fundo tijolo. Então as vantagens desse tipo de fundo: ele é verificável, então você pega lá o endereço, você enxerga, por exemplo, aquele prédio que você está investindo. Ele é culturalmente aceito, porque é como se você tivesse comprado uma casa, né, é físico. Outro ponto positivo é que você vai receber uma renda passiva dos aluguéis que as empresas ou as pessoas físicas vão pagar para poder utilizar esse tipo de empreendimento. As desvantagens desse tipo de fundo: é como se fosse a nossa casa, então ela vai ter uma depreciação com o tempo. Então na sua casa você precisa pintar, às vezes tem um problema no encanamento, fura um cano, às vezes parece um rombo na parede, às vezes precisa limpar alguma coisa, enfim, vai ter vários gastos para fazer a manutenção desse empreendimento. É uma desvantagem. Outra desvantagem é a vacância. O que é a vacância? Existem dois tipos: a vacância física e a vacância financeira. A vacância física é você ter, por exemplo, um empreendimento e ele está desocupado. Vou dar um exemplo de vocês. Você tem 10 casas, 8 estão ocupadas, estão com inquilino, e 2 estão desocupadas. Então você vai ter 20% de vacância física. E o outro tipo é a vacância financeira. Você tá com o inquilino, ele tá com o contrato assinado, porém ele
caloteiro, ele não paga. Isso é um grande problema, porque se ele não pagar, você não recebe dividendos. O segundo tipo de fundo imobiliário que a gente tem, que é muito utilizado, são os fundos de papéis. Papel? Como assim? Não faz sentido. Não é um tijolo, que ele é físico, mas é um papel que você assina. Esses fundos investem em títulos imobiliários. Tem 3 principais, mas eles investem em milhares, tanto de renda fixa quanto renda variável. O de renda variável mais famoso é o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. E os 2 principais de renda fixa é o LH, que são letras hipotecárias, e o LCI, letras de crédito imobiliário, que são emitidos por instituições financeiras, como por exemplo bancos. Você é acionista desse tipo de fundo papel, você ganha dividendos quando esses títulos vencem na forma de juros, diferente do fundo tijolo, que você vai ganhar dividendos devido ao aluguel desses grandes empreendimentos. As vantagens desse tipo de fundo: não tem vacância, né, porque não tem nada físico, não tem também depreciação com o tempo, também porque não tem nada físico, ele também é corrigido pela inflação, geralmente ele é indexado, né, por exemplo, ao IPCA, que é o principal indexador da inflação, então o seu dinheiro fica protegido com o tempo, e é muito importante em momentos de crise, porque não tem vacância, então as pessoas não desocupam, porque ninguém tá pagando aluguel. Então, mesmo em momentos de crise, geralmente a sua distribuição de dividendos se mantém constante. Essa é uma das principais vantagens desse tipo de fundo. As desvantagens desse tipo de fundo, né, eles estão muito sujeitos à administração. Se tem uma administração, por exemplo, que tá uma grande porcentagem hoje em renda fixa, a gente vai ter uma distribuição pequena, porque como a gente sabe, a taxa Selic tá baixa, então a renda fixa tá rendendo pouco. Então depende aqui da administração, tem que ficar atento para manter uma distribuição de dividendos alta. Outra questão aqui de desvantagem que a gente tem que ter em mente é que, diferente do fundo tijolo, que valoriza o imóvel, aqui a gente não tem a valorização do imóvel, porque não tem nada físico. Então geralmente os fundos de papel, eles não têm uma grande valorização assim na bolsa de valores, mas eles têm uma distribuição geralmente um pouco mais alta de dividendos que os fundos de tijolos. Não é uma regra, mas é o que a gente vê na prática. E o terceiro tipo de fundo que a gente tem são os FOFs. Mas na nossa opinião, de fofo não tem nada. Como é que é? É um fundo que investe em outro fundo. Então eu pego um gestor que vai pegar o seu dinheiro e investir em outros fundos imobiliários, formando uma carteira de vários fundos imobiliários. Um gestor, vários fundos imobiliários, e ele administra tudo isso. Qual que é o problema disso? É que você acaba pagando dupla taxação de administração. Você já tem a administração natural, né? A taxa natural de administração dos fundos imobiliários e mais ainda a taxa de administração do gestor, que vai administrar esses outros investimentos em outros fundos imobiliários. Você vai pagar duas taxa de administração. Então essa é a principal desvantagem desse tipo de fundo, e fica a mercê também do gestor. Se ele começar a investir em fundos imobiliários que não são bons, você acaba tendo um resultado abaixo da média também. E a vantagem desse tipo de fundo, se é que tem, é que você diversifica, né? Um gestor vai investir em vários tipos, tijolo, papel, enfim, ele vai distribuir tudo isso. Então é uma diversificação instantânea, beleza? A terceira parte desse vídeo aqui é mostrar para você como que os fundos imobiliários vão te dar dinheiro. Tem duas formas, basicamente. A primeira forma vai ser a valorização da cota lá na bolsa de valores. Então o fundo custava R$100 e agora ele tá custando 150 e você ganhou então R$50 por cota, por exemplo. E a outra forma é a distribuição de dividendos, que geralmente aqui na bolsa de valores no Brasil ele paga todos os meses, né? E tem uma lei que existe aqui também no Brasil que se chama Lei das SAs, que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros para os acionistas, o que faz com que a gente tenha então uma certeza que vai ter uma distribuição de dividendos para nós numa taxa bem legal. Uma pergunta que a gente recebe bastante lá no Instagram é para onde que vai esses dividendos, né? As pessoas têm essa dúvida, mas é bem simples. Quando chegar a data lá de pagamento, por exemplo, dia 10, o fundo vai pagar e vai diretamente os dividendos para sua conta da corretora. Então você pode pegar já esse valor e reinvestir, por exemplo, que é o padrão ouro aí para você fazer a bola de neve durante o tempo. Outra pergunta que a gente recebe bastante: por que deve ter então fundo imobiliário na sua carteira de investimento? É basicamente 3 coisas principais. Primeiro, os fundos imobiliários em momentos de crise, como a gente teve, eles não oscilaram tanto quanto ações. Enquanto as ações caíram 40, 50%, a grande maioria, os fundos caíram 30, 20%. Então eles têm uma menor oscilação. Isso protege a sua carteira. Outra coisa que é importante: os fundos imobiliários vão te pagar esses dividendos todos os meses, como eu acabei de falar. Com esse dinheiro você pode reinvestir, fazer a bola de neve, ou você também pode pegar esse dinheiro e rebalancear a sua carteira. Ou seja, tenho muita porcentagem em renda fixa e tenho um pouco em ações, vou pegar esse dinheiro e vou pôr em ações para fazer o reequilíbrio da carteira. Aí você pode utilizar esses dividendos para isso. E também você pode gastar, tirar esses dividendos e gastar, mas aí você não está sendo um investidor inteligente, você está tirando o seu dinheiro
e diminuindo seu patrimônio. Outra coisa que é importante dos fundos imobiliários também, a valorização da cota. Eles valorizam na bolsa de valores. Tem um mito que fundo imobiliário não valoriza, mas eles valorizam. Tem um estudo lá nos Estados Unidos que mostra pra gente que nos últimos 20 anos, os REITs, que seriam então os fundos imobiliários aqui do Brasil, cresceram em média 12,5% ao ano nos últimos 20 anos, enquanto que as ações cresceram em média 9,5% ao ano. Porém, se a gente pegar a ação que mais subiu, ela subiu muito mais que o REIT que mais subiu. Por isso que ainda as ações continuam sendo a nossa pimentinha, que vai multiplicar o nosso patrimônio. Mas fundos imobiliários são importantes na nossa estratégia de investimento. Tanto é que nós temos como estratégia 15% em fundos imobiliários, 35% em ações aqui no Brasil, 25% em ações nos Estados Unidos e 25% em caixa de oportunidade, renda fixa. Tudo isso vai fazer parte de uma estratégia forte de investimento para o longo prazo. E para fechar e parabenizar quem ficou até o final do vídeo, a gente vai mostrar então quanto que você precisa ter investido para ter uma renda passiva de R$1.000 por mês. O que é renda passiva, né? Renda passiva vai ser o que você receber na forma de dividendos. É uma renda que vem sem nenhum esforço, sem nenhum tempo, sem nenhum trabalho. Ela vem naturalmente fruto do seu investimento no fundo imobiliário. A gente vai utilizar dois tipos de fundos, um fundo papel, que vai ser o Iridium IRDM11, e a gente vai utilizar um fundo tijolo, que é muito conhecido e famoso, que é o HGLG11. Diretor, bota na tela então aí o site. A gente utiliza o Funds Explorer, que é o site que a gente utiliza para poder então ver os indicadores dos fundos imobiliários. Lá tem tudo, é bem legal o site. Depois a gente pode gravar um vídeo falando melhor sobre esse site. Então a gente entrando lá, a gente vê que o HGLG11, ele tá pagando um dividend yield por mês de 0,48%, enquanto que o Iridium, o fundo de papel, tá pagando um dividend yield de 0,94% ao mês, bem maior que o HGLG, que é um fundo de tijolo de logística. Então vamos fazer a conta aqui rapidinho. Para calcular então o valor que você deve ter investido para ter R$1.000 é muito simples. Então você vai pegar os R$1.000, que é o valor que você quer receber por mês, e dividir pelo dividend yield mensal de cada fundo. Lembrando que tá em porcentagem, então você vai ter que dividir esse, por exemplo, 0,48% do HGLG por 100. Para você calcular do HGLG vai ficar 1.000 sobre 0,0048. Nesse caso, você vai ter que ter investido em HGLG R$208.333 para ter uma renda passiva de R$1.000 todos os meses, se ele manter essa distribuição de dividend yield na casa do 0,48% ao mês. Agora vamos calcular do Iridium. Para o Iridium, a mesma coisa. Para você calcular, você vai pegar os R$1.000, que é o seu alvo, e dividir pelo dividend yield mensal que esse fundo paga. Ele paga 0,94. Então você vai dividir por 100, porque está em porcentagem. Então é 1.000 dividido por 0,0094, que vai dar então R$106.382. Olha a diferença no dividend yield, o impacto que isso tem para você ter R$1.000 aí todos os meses. Recapitulando então, para vocês terem R$1.000 aí todos os meses, você vai ter que ter aproximadamente em HGLG investido 210 mil e em Iridium 110 mil reais. Você deve estar falando, mas é muito dinheiro. Sim, mas você vai construindo isso com o tempo. Você vai acumulando o patrimônio e multiplicando na bolsa de valores, sempre reinvestindo os dividendos para você fazer o efeito bola de neve, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui, por exemplo, esse apartamento, eu acho que vale em Porto Alegre, tem 3 quartos, a gente dividiu o aluguel, né? Aqui, se eu fosse comprar, então acho que o investimento seria de 400, 500 mil reais nesse apartamento. Só que a gente paga 1.600 de aluguel pro proprietário, né? Olha o valor que ele investiu. Ele investiu 400 mil ou 500 mil nesse apartamento e ele recebe 1.600 por mês. Se ele investisse isso em fundos imobiliários, tenho certeza que ele ganharia muito mais que isso se ele escolhesse, por exemplo, o Iridium, que com 110 mil ele já receberia R$1.000, né? Então a gente tem que colocar na balança e ver que os fundos imobiliários sim são um excelente investimento para nós estudantes. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o dedo no like aí, ajuda a gente, por favor, aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho aí, porque toda semana vai ter vídeo. A gente tem publicação lá todo dia no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Soquinho, porque nós é parça. Falou, tamo junto.